Olá, ouvintes da Swincast, aqui é Beatriz Nantes. Aqui é Danilo Carvalho. E nós somos a Swincast, um podcast voltado para natação e maratonas aquáticas. Hoje a gente está recebendo aqui uma convidada super especial, a Flávia Delaroli, está aqui do meu lado. Tudo bem, Flávia? Tudo jóia. Prazer. A Flávia é uma das principais nadadoras da história do Brasil e não é exagero isso, né? Então, a Flávia foi finalista olímpica em Atenas 2004. Naquela ocasião, a natação feminina teve 3 finais olímpicas, né? Além da Flávia, Joana Maranhão no 400 medley e o revezamento 4x200. Fazia 56 anos que o Brasil não tinha uma final olímpica, né? Então foi um resultado bem histórico. Além disso, a Flávia participou de vários mundiais, foi finalista de mundiais, ficou em 4º lugar no Mundial em 2004, tem medalhas de Pan-Americano, 2 participações olímpicas. Então a gente vai conversar um pouquinho com ela aqui. Flávia, muito obrigada por receber a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar, a gente estava conversando agora sobre carreira após natação, né? O que você sente mais falta e o que você não sente falta nenhuma de ser uma nadadora de alto rendimento? Eu sinto falta das pessoas. As pessoas com quem eu convivi. Bom, essa voz minha, gente, tá bem voz de traveco, assim, porque tô bem gripado, então eu peço desculpas. E era todo dia zoeira, era todo dia uma vibração, uma energia muito legal de muitas pessoas que eu convivo até hoje, seja virtualmente, seja presencial, e que isso eu sinto muita saudade, porque são pessoas que meio que forjaram o meu caráter. Você vai aprendendo muito com cada um deles. Eu sempre fui muito autocrítica e crítica da atitude em geral das pessoas. Então, quando me perguntavam assim, quem é seu ídolo? Eu não conseguia falar uma pessoa, porque eu acho que ninguém consegue ser hábil e ótimo em tudo. Então, eu admirava características individuais de cada um e eu ia fazendo esse mosaico, assim. Então, cada um deles deixou um pedacinho em mim que eu sinto muita saudade. Mas do resto, nada. Até uma coisa que você falou algumas vezes já na ESPN, hoje a Flávia, ela é nutricionista e ela também é comentarista na ESPN, né? Você já falou algumas vezes que nem queria chegar perto de piscina depois que você parou, né? E aí a sua relação com a natação foi mudando ao longo do tempo. Como é que ela é hoje? Eu continuo não querendo chegar perto da piscina. Isso vai ser um processo um pouco mais demorado, assim, eu acho que a gente tem etapas, mas o processo com a ESPN foi interessante porque eu já faço terapia há muitos anos e apesar de falar a respeito, é algo que eu não conseguia meio que mexer naquilo, só conversando. E presenciar a Olimpíada da arquibancada ali narrando e vivenciando a emoção dos meus amigos que ainda estão nadando, de outros novos que começaram, aquela empolgação toda e poder compartilhar um pouco, trazer a familiaridade do que é o meio para as pessoas que estão assistindo e veem só dessa distância da televisão, me trouxe uma felicidade e um lugar que eu não conhecia. Porque até em casa, quando estava passando o campeonato, eu ia ver a Etienne nadar 50 livre, eu começava a ter taquicardia, gente. Sem exagero nenhum, eu saía da sala. Tinha nervoso, parecia que eu estava entrando para nadar. Era a sensação que eu tinha com sonhos, que eu tenho até hoje quando estou nervosa, de que estou atrasada para alguma coisa, e geralmente é prova. Então estou atrasada para a prova, o maiô rasgou, alguma coisa que deu errado na prova. E me causava essa sensação de que eu estava no lugar que eu não devia estar. Então eu estou em casa assistindo a televisão e eu devia estar ali nadando. Como se alguém viesse correndo me chamar, você está atrasado, você tinha que estar lá na piscina. E, de repente, eu não senti isso na Olimpíada e, ao contrário, eu senti um êxtase muito grande, uma felicidade muito grande que eu não sabia que existia, que estava ali junto. E aí, isso foi um primeiro passo para eu entender, olha, sim, eu não quero mais nadar, eu não quero estar mais ali na piscina competindo profissionalmente, mas existem outros lugares que eu ainda quero estar e eu quero descobrir quais são, eu quero explorar. Então, por enquanto, eu estou nessa fase, assim, eu gosto de conviver, gosto de saber sobre... Gosto de estudar e de estar na parte da TV comentando, mas ainda não retomei o nadar em si. Ainda é uma coisa que eu brinco bastante, que eu ainda quero a distância. Mas quem sabe, numa próxima etapa. Dessa Olimpíada do Rio, que você mencionou a Etienne sempre falou que você é uma das inspirações dela, né? Tem até na sua sala da Care Club, que eu já fui atendida lá pela Júlia, tem um recadinho dela
pra você, e ela fala isso abertamente também, né? E aí ela acabou nessa Olimpíada repetindo o seu resultado. Foi finalista do 50 livre, ficou em 8º. Como é que foi pra você essa prova, né? Deve ter sido... Foi triste, porque eu queria que a desgraçada pegasse medalha, né? Todo mundo. Eu não quero que ela fique no meu resultado. Eu quero que ela supere, eu quero que ela prospere e demonstre tudo que ela tem capacidade de fazer, que ela já fez em outros campeonatos. Então, eu acho que essa Olimpíada do Rio foi uma piada nesse sentido dos horários, que eu achei um desrespeito com os atletas. E que bagunçou tudo, a gente não tem como mensurar quem bagunçou mais e o quanto bagunçou. Mas não vou dizer que eu fiquei assim, que legal, ela fez o meu resultado. Não, eu queria que ela tivesse feito mais, porque ela é capaz de mais. Ela é muito mais capaz do que eu fui, entendeu? Do que eu consegui desenvolver. Ela já desenvolveu mais, ela só precisa mostrar isso na Olimpíada. E essa relação pessoal, eu sempre, desde que comecei a nadar, a natação nunca teve aquele lugar de... Eu nunca fui a típica atletinha que sonhava com a Olimpíada e tudo mais. E eu valorizava muito essa relação pessoal com as pessoas. E a Etienne eu a conheci através de uma outra amiga, Paula Baracho, que foi também para Atenas, que já era super amiga minha, que eu zoava o dia inteiro com o sotaque lindo dela, sou amiga até hoje. E aí chegou a Etienne, aquela criança grande, com os braços enormes, aquela envergadura maravilhosa, e assim, nadando na época 50 costas, ela andava umas provas assim, e eu competia contra ela os 50 costas. Ela ainda não estava desenvolvendo muito no 50 livre, graças a Deus, que foi depois de eu sair, ela me deu esse espaço, né? Mas eu falava para ela, assim, ela foi num campeonato mundial e eu conversava muito com ela sobre postura. E hoje é uma das coisas mais lindas que eu vejo nela, em relação como mulher, como atleta, nas competições, o que ela passa, a vibração que ela passa, o ar de resiliência e de superação. E antes era o contrário, ela veio com um ar de mau humor, de tudo era ruim, de reclamar demais, de aquele rosto fechado, que não conseguiria nem imaginar essa Etienne de hoje daquela forma. E aí a gente conversava bastante, teve um campeonato mundial que não estava saindo as coisas do jeito que ela queria, a gente sentou na arquibancada, ficou conversando. E daquele ponto ali, desde que ela teve essa mescla com Vanzella, e foi um desenvolvimento pessoal muito grande dos dois, acho que ela se tornou uma pessoa incrível. E assim, sou super fã. E ainda tem essa coisa assim, é quase como se ela fosse minha filha também, entendeu? Tem essa coisa meio irmã, meio filha. Isso é muito gostoso de ver, de você torcer pela pessoa, é natural, assim. Mas olha só como você tá colocando uma coisa aqui que desenrolou para Etienne, para o começo da carreira dela, a importância que você teve em auxiliar ela ali naquele momento, sendo uma companheira, uma amiga mais velha, transmitindo experiência, né? Eu vejo não só os seus resultados de natação que foram referência para todas essas meninas, mas isso se tornou um legado não só da natação. Você acabou de dar um relato incrível que você deixou um legado ali junto de maturidade. Cara, mas é totalmente egoísta, sabe por quê? Você é pai, você vai entender. Sabe aquela coisa de olhar pro teu filho e falar, caralho, desculpa o caralho, mas é a ênfase da coisa, viu, gente? Desculpa, sim, depois ela põe um pi aí no meio. Ele dá um sorriso, ela dá, não sei, filho ou filha? Filha. Ela dá um sorriso, teu dia já mudou, não é verdade? Muda, é impressionante. É diferente, óbvio, com o filho, hoje eu entendo isso, do que com outras pessoas, mas isso me trazia uma satisfação e um calorzinho no coração, entendeu? Próximo disso, acho que eu sempre fui uma mãezinha, entendeu? Desde que eu nasci eu sempre gostei de bebê, sempre gostei de criança, e de certa forma também quando eu fui chegando mais próximo do meio para o fim da minha carreira, me trazia muita energia, esses novos que chegavam com essa força nos olhos, com essa vontade, às vezes mal guiada ainda, mas que eu sabia que eles iam direcionar, iam ter essa maturidade e tal. Então eu também recebia muita coisa em troca, entendeu? Então foi um processo natural, assim, eu tenho vários amigos nessa situação. Bruno Fratos era um que treinou do meu lado, gente. O que eu falei na orelha desse menino era muito engraçado. E até hoje a gente conversa de uma forma muito engraçada, porque ele se tornou esse homão, né? Que, sabe, com essa força toda, essa potência, e que eu também admiro super. E é inacreditável, às vezes, algumas conversas que a gente tinha antes. Mas é isso, todo mundo passa por um processo de maturação. O próprio Cezão também, quando chegou para treinar com a gente, era um rapazinho, entendeu? Todo deslumbrado, com o Gustavo Borges do lado dele, o Gustavo dando a sunga dele pro cara nadar, e ele assim, sabe?
Então, são processos que às vezes as pessoas no Brasil, muito isso, não entendem essas etapas, né? Vem a coisa pronta e acha que é assim, e não é. Eu falo muito assim, às vezes, imagina o teu irmãozinho, o teu primo, o teu amiguinho de escola, com 15, 14, 16 anos, na televisão, competindo contra o mundo inteiro. É isso, entendeu? E a gente perde essa noção, assim. Então, foi um processo também pra mim, entendeu? Então, não é uma coisa que eu fui fazer assim, nossa, vou construir a natação brasileira. Não, foi uma troca muito legal. Eu sou muito afortunada de ter convivido com eles, assim, sabe? Isso é muito legal e você passou por gerações diferentes, né? Você pegou ali Xuxa, Gustavo Borges, pegou Cielo, Bruno Fratos agora, Etienne Medeiros. Então é legal que você construiu uma história aí pegando várias gerações de muito sucesso da natação. E aí o que eu queria te perguntar é se você teve isso quando você estava começando, porque na natação feminina naquela época, então 99, 2000, quando você chegou na sua primeira seleção brasileira, foi pro PUD Winnipeg, já pegou medalha ali no revezamento, tinha alguém para te ajudar nesse sentido ou não? Eu sempre admirei muito a Fá, que é uma força da natureza sozinha, né? Tipo, ela é por ela. X também, né? Da onde veio essa pessoa, ela surgiu e ela já levava essa energia, essa luz, assim. As mulheres internacionais, que eu via que tinham uma postura e um ar diferente, mas como eu falei, eu não diferenciava sexo. Então, eu pegava esses pedacinhos de cada um. Então, ao invés de ficar olhando, ai, fulano faz isso mal, fulano faz aquilo mal, eu olhava o que cada um tinha de especial. Porque se eles estavam na posição que estavam, eles tinham alguma coisa. Eles tinham algo a agregar e que eu admirava. E aí eu via no que aquilo eu podia incorporar, no que aquilo me servia, no que aquilo fazia parte de mim também. Porque crescer ouvindo que você tem que treinar mais como menino, que, sabe, era uma diferença muito grande que faziam, que hoje é menor, mas que era algo que me enraivecia muito. Então, assim, menina só reclama, menina é mais fraca, as queixas eram, né, ouvidas de formas diferentes, e não quer dizer que eram por pessoas que não gostavam da gente, mas era a norma, era comum, assim, dos meus pais a técnico, a companheiros de treino. Então, é quase como o que a Oprah falou, né, em relação a pessoas negras se destacando em mercado de trabalho, como se elas tivessem que fazer 10 vezes mais para serem vistas da mesma forma. Então eu sempre sabia que eu tinha que fazer 10 vezes mais para ser vista da mesma forma. E nisso eu não diferenciava essas qualidades. Então, se ele pode, como homem, fazer isso, eu também posso, como mulher. Não tinha essa coisa na minha cabeça. Então, todos eles foram muito importantes, dos mais velhos aos mais novos, sabe? Legal isso. E você chegou bem nova, né, na seleção brasileira. Então, em 99, você tinha 14 ou 15 anos. Era juvenil 1. Era juvenil 1. Juvenil 1. Você é 8'4", 8'3". Sou 8'3". Juvenil 2. E aí já... Mas eu sou de 28 de dezembro. Quase. Não, o universo não ajuda, gente. Tudo na minha vida é tipo assim, você tá atrasada, corre que você tá atrasada, corre que você tá atrasada. E pessoas ouvindo isso vão rir muito, porque eu tô sempre atrasada. E é impressionante como as coisas aconteceram na minha vida de eu já chegar no bonde andando, entendeu? E de ter que sair correndo pra pegar e tá sempre com essa sensação de que eu tô correndo atrás. Até hoje, não é uma coisa que passou na minha vida. Minha terapeuta ri muito, ela fala, Flávia, essa é a sua vida. Ou você entende que é assim e faz paz com isso, ou você vai viver nesse estado de nervoso. A precocidade traz esse sentimento, às vezes, de inadequação, de que você não está preparado o suficiente, que você não tem todo o armamento que outras pessoas já têm, entendeu? Em vários aspectos. Porque você erra mais quando você é mais novo e mais precoce. E você tem que acelerar o aprendizado. Aprender... Uma coisa que eu sempre falo, meu filho, aprender é um negócio doído. Aprender rápido dói mais ainda. Então não é para ser gostoso, não é para ser legal. Todo o processo de aprendizado rápido, ele é dolorido. Ele é bom, mas ele é dolorido. Mas depois, quando eu parei, eu fui fazer faculdade. Quando eu fiz a faculdade, eu já comecei a atender. E aí eu já comecei a atender em alto nível, já comecei a atender atletas, já tinha um histórico, já tinha um conhecimento que eu agreguei à minha prática. Só que ao mesmo tempo eu não tinha a experiência de clínica. Então, mas o que isso te afetou? Por exemplo, você resumir uma consulta a 1 hora, olha como eu falo. Entendeu? Isso é experiência, isso é agilidade.
Então, são sentimentos que acompanham a gente de todo mundo. Mulher já nasce, né, inadequada, já se sentindo, nossa, eu tô errada. Nasci, você é errada. Então, somatizar isso com todas as experiências da vida é uma provinha. É uma provinha que você vai criando calos, mas não deixa de ser uma provinha. E todo mundo fala assim, nossa, a Flávia, né, casou cedo, tranquilinha, a vida inteira, né, com escolhas e coisas tranquilas e tudo. Mas, gente, pensa teu porteiro interfonar você com 18 anos de idade, você casada. Ô, senhora Flávia, tem aqui o encanador. Então, assim, tudo é pesado, tudo é um peso. Parece muito legal, mas ônus e bônus, né? Claro. Legal ouvir isso. E deve ter feito parte desse processo a sua ida para os Estados Unidos, né? Que você foi bem nova também, acho que você tinha 16 anos ou 17. Como é que foi? 15. 15 anos. 15 anos, então. Como é que foi a saída pra lá, né? Foi assim, meu pai virou pra minha mãe e falou assim, ó, se acontecer alguma coisa com ela, a culpa é sua. Ótimo. Foi assim, desse jeito, porque meu técnico era cubano, o Toledo, e ele depois foi pro Minas. Aliás, foi pro Flamengo, depois foi pro Minas. E ele não poderia voltar pro Brasil. Na época, Fidel Castro tinha algumas bobeiras acontecendo, e uma delas era que o esporte, sendo uma potência, né, cubana, ele queria reter os treinadores, e quando não só ele já tinha uma restrição de que o salário dele, grande parte tinha que ir para o governo, aí o que sobrava ele mandava para a família e vivia com uma coisa ridícula por mês, mas quando ele foi visitar a família, não queriam deixar ele voltar. E aí, para ele voltar, que ele queria muito voltar, meu pai teve que fazer uma carta se responsabilizando por ele e não sei o que lá. Só que esse processo ia demorar cerca de 6 meses. E eu já tinha ido, o Scherer, na época, ele é uma pessoa com uma cabeça, vamos dizer, lúdica. E ele teve uma ideia de fazer um patrocínio para mulheres, para incentivar a natação feminina. Então ele queria patrocinar, não conhecia a figura, tá? Ele queria patrocinar uma mulher e que tivesse o melhor resultado, e aí iria para os Estados Unidos fazer uma clínica e receberia um patrocínio, acho que da Hammerhead na época, que era a marca que ele tinha. Aí liga a pessoa para Ipatinga, nunca falei com a pessoa. Ipatinga. Eu atendendo o telefone. Oi, aqui é o Fernando Scherer. Eu falei assim, cala a boca. Quem tá me passando? Desliguei na cara dele. Desliguei. Aí quando eu fui entender que não era trote, passei o mês lá com minha mãe, treinando. E aí, em seguida, aconteceu essa história do meu técnico. Então, minha mãe pensou, cara, eu prefiro que ela vá para os Estados Unidos. Porque lá é pacato, é tranquilo. Ela tinha morado lá, Coral Springs. Eu tinha 15 anos, não podia nem dirigir. Não tem aonde ir lá sem dirigir. Não tem. Até pro treino eu tinha que ir de bicicleta, porque tinha um coisinha. Mas tinha um pessoal lá que tinha carro. E aí ela foi propor pro meu pai de uma forma meio que ele não desse tempo dele pensar, porque a outra alternativa estava recebendo o convite do Flamengo, e ela pensou, não quero que ela vá pro Rio. Porque no Rio vai ser mais fácil dela ir em balada, dela se envolver com o pessoal que está menos preocupado com o desenvolvimento do que com se divertir. E eu acho que era válido o ponto de vista que eu estava pensando hoje como mãe também. E aí eu fui, só que meu pai ficou louco, porque assim, como é que eu concordei com isso? Em que momento que eu falei sim, entendeu? Foi uma coisa meio rápida. E aí eu me vi lá morando na casa do técnico, sem falar inglês. Fiquei lá uns meses, daí depois veio o Pio, Rogério Romero, a Paty Comini, esposa dele, e o Uga, que tinha esse apelido, porque ele não falava inglês, chamava Uga, o Jotter. E aí a gente ficou morando, eu acabei indo para essa república, que o Fernando já morava lá, né, o Scherer, mas ele morava em outro lugar. Nós moramos juntos nessa república, depois veio a Fabiola Molina, e aí eu fiquei treinando lá e depois estudando. Então, uns 6 meses, assim, eu comecei a falar. Mas era muito engraçado a minha comunicação na casa e com os filhos do Michael Loberg, falecido Michael Loberg, que teve anemia plástica, foi treinador da Dara Torres, né? Depois teve um episódio de saúde e faleceu. E aí foi uma coisa muito louca, que eu de repente estava em Patinga, de repente estava nos Estados Unidos. Nunca fui treinar nem no Minas, né? Porque era uma evolução natural, saía do interior, ia pro Minas e depois... E fui competir pelo Flamengo, que era quem estava oferecendo pagar uma quantia.
oferecendo, né? Porque pagar, de fato, nada. Aquela Aí, é uma Uma época nebulosa. Flamengo... Gente, o que era aquilo? Não, esse eu acho que é mesmo. Trouxeram a Inge de Bruyne, né, na época também. Gente, vinham muitos estrangeiros competir, rolou uma coisa de grana, né, disponível para os clubes, mas chegou uma hora que quebraram e não pagaram ninguém. E foi isso, e the end, né, assim. Meu marido, na época, jogou no Flamengo e ele recebeu, porque ele tinha contrato. Eu, menor de idade, sem contrato, recebi o quê? Nada. Tchau e benção. Nem parabéns. Exatamente. Então eu recebi no início, fiquei lá 2 anos e meio, e no último ano e meio, não recebi nada. Mas, enfim, estava nos Estados Unidos, recebi essa grana, a maioria do que me sustentava lá era patrocínio, porque, né? E foi a visão deles, assim, dos meus pais, muito loucos. Eles são muito loucos, até hoje. Mas que me deixaram lá treinando. Daí eu voltei para competir no Brasil em 2000, fiquei próxima do índice. No fim do ano eu fiz o tempo que seria o índice olímpico. Nem sabia que eu estava próxima. E aí, em 2004, eu já tinha voltado para o Brasil e já treinava com o Albertinho, já estava mais consciente das minhas possibilidades, assim. Você contou uma história sobre o Michael, né? Que você voltou para o Brasil para competir e que você ligou para ele, que estava meio insegura. Conta essa história pra gente, da parte mental que ele te ajudou, né? Então, na verdade, meu pai, assim... Eu sempre tive uma relação difícil com meu pai em relação à natação, assim, porque ele é muito exigente, não se contenta com um pouco, só que ele, não é que ele acompanhava tudo e entendia super de natação, então ele fazia umas críticas que me deixavam nervosa. Mas é aquela coisa típica de pai e mãe, sabe? Que se fosse outra pessoa falando, você não ficaria tão nervoso? Sim. Então, ele do nada, assim, me viu ansiosa, sei lá, que ele perguntou, e qualquer demonstração de fraqueza, ele já fazia alguma colocação, e ele falou assim, liga pro seu técnico, pergunta pra ele, conversa com ele, você tem um técnico assim, tal, experiente, papapá. E na hora eu já fiquei brava, né? Tipo, que ligar pro meu técnico, que não sei o que lá, né? Porque era o meu pai falando, não porque eu racionalizei sobre o que ele falou. E aí, não sei por que diabos, eu liguei. Aliás, liguei do hotel para os Estados Unidos, tem noção? Naquela época. Caríssimo. Isso, exatamente. E, cara, foi muito louco, porque eu tinha feito uma temporada em que eu fui para aquele acampamento da juventude nas Olimpíadas. Muita gente nem sabe que existe. Eles levam atletas, levam pessoas diversas, de várias áreas, de artes, até do McDonald's. Tinha um cara lá que trabalhava no McDonald's, sabe assim? Muita mistureba. E eu achei que iam ser só atletas. Para a juventude, para ter esse contato com a Olimpíada. Só que esse acampamento foi um lixo em Sydney. Porque não tinha comida direito, não tinha lugar onde treinar, a piscina estava 16 graus. Eu tentei entrar um dia, quase morri. Gente, eu não sou de maratonas, né? Sou de piscininha e tal. Máximo 24,5, né? Graus. Você não tá acostumado, não tem roupa de borracha. E aí eu ficava correndo, não treinei. Ou seja, quando voltei já estava em cima da competição, não fiz dobra. Tudo bem que é velocista, então eu fiz um treino, foquei muito na técnica. Quando eu cheguei, eu estava com essas dúvidas na minha cabeça, né? Para competir. Mas eu tinha emagrecido, porque lá era tipo jejum, não tinha que comer direito, entendeu? A gente acabava pedindo pizza às vezes, porque a comida estava muito apimentada, etc e tal. E antes eu tinha um sobrepeso que eu estava tentando perder lá nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é duro, também todo mundo que vai engorda. E nessa coisa eu perdi peso e treinei menos, mas foquei na velocidade e tal. Então não é que estava ruim, só que minha cabeça não estava no lugar onde devia estar, porque estava com aquela sensação de que eu não fiz tudo o que eu tinha que fazer. Eu fiz dobra, enfim. Na competição, eu nadei todas as provas mal, as que eu tinha nadado antes. No 50 livre eu nadei eliminatória, foi mais ou menos. Aí meu pai falou, liga pro seu técnico. Liguei, e eu não lembro tudo o que ele falou. E eu só me lembro que ele virou pra mim e falou assim, Flávia, confia no seu instinto e confia na sua técnica. E eu sei lá porquê, no aquecimento, eu fiquei repetindo isso. Confia no seu instinto, confia na sua técnica. Confia no seu instinto, confia na sua técnica. E eu acho que isso liberou a minha cabeça de outros pensamentos ruins que eu tava tendo. Foi como um mantra, assim, sabe? Bati o recorde brasileiro. Sei lá como, não me pergunta. Eu sei que a pessoa fez e, assim, aquilo me deu uma ideia muito grande do poder da nossa cabeça atuando sobre o corpo. E como a gente se sabota dentro de possibilidades, que às vezes tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer, só a minha cabeça que não estava no lugar. Então são coisas que vão desconstruindo certas ideias, né? Que todo atleta novo tem certeza de tudo.
Isso é fato. Você é atleta, técnico de atleta novo, eles sabem de tudo, eles têm certeza de tudo. Então, esse foi o início dessa desconstrução, assim, muito importante na minha carreira. Me marcou muito, né? Vindo de uma pessoa super especial, que era o meu técnico, o conflito com meu pai, entendeu? Começou a me fazer enxergar muitas coisas diferentes. Foi muito louco. Que legal essa história, incrível. E é uma característica que eu lembro, assim, de você assistindo, né? Eu até comentei com a Flávia, lembro muito daquela touquinha da Stroke. Pra mim, adoraria ter aquela touca. Adorava ver o seu rosto, assim, como você ia para as provas. Eu gostava muito de observar isso, né? E para Atenas, eu tive a oportunidade de fazer junto com a Carol Moncorvo, que minha amiga da Flávia. A gente fez um documentário sobre essa participação em Atenas e você falou muito... Lindo documentário. Obrigada. E você falou muito no documentário sobre a coisa do modo game, né? De como prepararam para você um vídeo antes da competição, com a sua preparação, e acharam que você ia chorar, e você não chorou, porque você estava preparando o seu modo game. O que é esse modo game? Não, gente, tem história sim, para chorar de rir. Mas na época, a gente sempre acha que está fazendo alguma coisa errada, e isso foi mais uma delas, assim. Porque eu me vedava nesse pré-competição de uma forma que você vira emocionalmente uma pedra. Então você nem ri muito de piada, mas também não chora com a propaganda da margarina na televisão, sabe? E não é porque é já um pré-modo game. Você já está numa tensão que te coloca nesse lugar. Você tem uma distância de tudo. Você se coloca à distância de propósito. E quem não vai nadar, quem não vai atuar, não precisa estar. E o PC, o Paulo César Marinho, que na época fazia toda a parte de biomecânica e tudo, trabalhava muito próximo da gente, começou fazendo várias experiências com a gente de vídeo e tal, desde o início. Então, para ele, aquilo tudo era muito emotivo. E ele fez um vídeo lindo de de pedaços de filmes da minha preparação, mostrando, e no final do vídeo, 3 pontinhos, né? Tipo, e agora a resolução da coisa. Eu achei aquele troço horroroso, no sentido assim, não tem final, entendeu? Me mostra o final feliz. E é justamente o motivo pelo qual eu tô em toda essa tensão, que eu tô segurando aquele rojão para soltar na hora de nadar. Só que ele fez aquilo com a melhor intenção de todas, e com todo o sentimento do mundo. Pessoas diferentes em momentos diferentes. Claro, diferente. A gente vivencia as coisas de pontos de vista diferentes. Ele não ia entrar na piscina e fazer força. Ele ia assistir, certo? O meu corpo, fisicamente, ia fazer o esforço. E, para isso, eu tinha que estar munida e protegida. Né? Assim é que é a sensação do pré-game. Então, eu vi o vídeo. Eu vi que aquilo não ia me colocar num lugar bom se eu ficasse deliberando sobre o vídeo, falando sobre legal, tudo bem, então vou descansar agora. E saí. Então eu não demonstrei a emoção que ele estava na expectativa, óbvio. E aquilo, essa Olimpíada foi muito marcada por essa observação psicológica, porque o Robertinho já tinha ligado para psicólogo também quando eu fiz um tiro, que ele não achou bom. E aí ele ficou na dúvida, eu falo para ela ou não. E aí ele falou com a psicóloga, a doutora Maria Regina Brandão, linda também, que me fez toda a preparação para lá, depois fez a preparação com o Filipão também para a Copa e tudo mais. E ela virou para ele e falou assim, cala a tua boca. Não desse jeito, né, gente? Mas fica quieto. Pra que você vai agregar esse peso desnecessário, né? E no mínimo, se ela achar que tá tudo bem, ela vai fazer o máximo de esforço. A gente não sabe onde isso vai levar, mas vai fazer o máximo que ela pode. Se ela já coloca um problema, é agregar uma coisa desnecessária. Aí ele se convenceu, não falou nada pra mim, mas ele achou horroroso o tiro, porque foi de fesquinha e tudo na época, já maior tecnológico, sabe? Então ele esperava um tempo já melhor, né? Eu nunca fiz tempo próximo. Nunca. Porque essa energia da prova pra mim era uma coisa diferencial absurda em relação a treinamento. Então, pra mim, treino e prova eram distantes, muito distantes. E para outros, às vezes, não tanto. Mas para mim, eu sabia disso. Então, eu não me preocupei com o tempo. Eu falei, não é esse meu tempo de competição, esse é meu tempo de treino.
Mas o Albertinho ele queria alguma prova de que ia dar certo, né? Ele queria validar ali que estava no caminho certo. Isso, o Albertinho na época meu técnico, que também foi técnico do Cezão. E no mesmo processo estava o PC, ele queria entendeu? Tava todo mundo num processo muito emocional. E o meu processo ainda não podia ser emocional, porque o emocional ia entrar no caminho do que eu ainda tinha que fazer. Eles já fizeram o trabalho dele, né? Eu ainda tinha um trabalho a fazer. Então foi muito engraçado. O que a gente riu depois, assim, isso gerou piadas mil. Tem tanta história, gente. É o esporte preferido deles, é fazer piada comigo. Então, aproveitando o lance da piada, assim, eu conheço pessoas que conhecem você e que contam pra gente que você é engraçado. Então você vai ter que contar alguma história muito engraçada, porque a galera tá louca pra ouvir agora essa história. Tanta história engraçada. Escolhe uma aí. Putz. Vamos dar um tempinho pra Flávia pensar, depois ela volta com a história engraçada. Com 32 minutos, mais ou menos. Escolhe a pessoa, escolhe o personagem, entendeu? Porque cada personagem tem uma história, gente. Vamos dar uns 5 minutinhos aí pra você, enquanto a gente desenrola outra coisa. Fala aí, Bia. Tá bom. Então, o que eu queria falar, que me chamou a atenção enquanto você comentava, Atenas foi a sua primeira Olimpíada, então para muita gente o fato de ir para a Olimpíada já é o objetivo final. Então você poderia até estar nessa pegada do já alcancei o sonho, estou aqui. Mas não, você, conforme você está falando, foi para lá para pegar a final. Gente, isso foi uma das coisas que mais me deixou nervosa, né? Com meu pai falando. Porque depois, olha só, a relação com o pai como é complicada. Ele virou para mim e falou assim, não, porque parecia que na hora que você pegou a final, você relaxou. Gente, eu quase matei aquele homem. Eu te amo, pai, mas eu quase te matei. Porque é bem isso, a gente nunca está satisfeito. Quem teve no meio sabe que resultado de ontem é passado. Você já não se sente aquele fervor do resultado no dia seguinte. É diferente de quando você tem um evento na vida normal, no ritmo normal, no horário normal das pessoas. O relógio é diferente, né, gente? Vamos combinar. Completamente. Que a pessoa faz o pré-casamento, aí você faz a festa e tal, aí possa ainda tá naquele glow, tem ainda a lua de mel. Não existe lua de mel em esporte, não existe. O dia seguinte já é um inferno mental, em que você já entra naquele estado, o que eu vou fazer daqui pra frente? O que eu faço pra ser melhor que eu fui ontem? Exatamente. Então, a partir do momento que eu fui, já virou um peso enorme o desempenho lá. E eu sabia da minha personalidade, característica, isso foi outra história engraçada, porque o Albertinho viu a lista e falou assim, nossa, você já nadou contra essa aqui você já ganhou, e tal, já colocando na minha cabeça que, tipo, se eu fizer o meu melhor, eu entro. Mentira! Tinha nunca ganhado 2 meninas lá. Mas nunca! Entendeu? Então ele já entrou no jogo da psicóloga e já começou a colocar, entendeu? Porque eu não preciso de alguém me colocando pilha, eu já tenho uma pilha muito pesada. Apesar de não parecer, por dentro, aquela cara blasé, parece que a pessoa tá, né, brisando. Assim, quem me conhecia fala, nossa, parece que a Flávia nem ia nadar. Mentira, por dentro era um vulcão. E era por isso que eu não podia me dar o luxo de ficar recebendo influência externa e interagindo com essa influência externa, porque por dentro já era muito pesado. Na hora que eu entrei na semi, eu não olhei as meninas da minha série. Eu não sabia quem era. No balizamento, eu mexia no meu óculos sueco ali, ó, lambia e colocava na cara, lambia e colocava na cara. E era isso, eu não olhava pro lado. Eu via meninas que falavam, cada um com a sua personalidade, sabe? E fui lá e fiz a minha prova, uma coisa assim. O máximo que eu vi na final foi um lençol gigantesco que as meninas tiraram da minha cama e pintaram. E o meu primeiro pensamento foi, eu vou ter que pagar essa merda. Mas foi lindo demais. Elas pintaram Gol Flávia com canetinha que pegaram na secretaria. Um Gol Flávia que, tipo, o gol era 1,5 metro, assim, ó. Uma coisa gigantesca. Até mas um apareceu na trabalho transmissão da TV. de fazer isso. Era o lençol da minha cama, gente. Falei, por que não pegaram de outra, né? Pegaram do meu. Eu sabia que era do meu. Pra culpa ficar ainda pra você. Exato. Eu faço pra você, mas você que paga a conta. Isso, lógico. Porque a gente já teve o trabalho, né? Mas muito engraçado. Então eu não via nada, assim. E aí ele falou, você já nadou com essas meninas, você já ganhou. Eu falei, depois eu fui ver, ele ria e falava, você não tinha ganhado de ninguém, não. Tinha ganhado de algumas, mas as que você precisava ganhar para entrar na final, não. E era isso, eu precisava daquele espaço, aquela bolha mental para eu desenvolver o que eu já tinha treinado fisicamente. Para minha cabeça não entrar no caminho do que eu sabia que eu já era capaz de fazer. Eu tinha que continuar acreditando que eu era capaz de fazer.
Gente, eu falei tanto que eu esqueci até o que você perguntou. É falar de Atenas, né? O momento que você pegou essa final. Do passar, né? Então, aí na hora que eu entrei na semi, aí começa já o Albertinho fazendo conta, olhando braçada, frequência. Eu nunca tinha feito aquela frequência na vida, você sabe, frequência de braçada. Sim, claro. Eu fiz 69 de frequência. É muito rápido. Ele falou, você nunca nadou assim, você poderia ter patinado, mas você melhorou horrores o seu tempo. Faz de novo. Vou falar pra você tirar, faz de novo. Pra galera entender e ter uma noção, né, 69 de frequência de braçada, a gente dá uns apelidinhos que ela nadou tipo um ventilador rodando os braços. Isso. E teoricamente não é muito eficiente, porque você tem que ter um equilíbrio entre pegar a água e rodar o braço rápido, né? Sim. Mas, como eu melhorei o tempo, ele falou assim, não vou ser eu que vou te falar pra diminuir essa frequência. Não vou nem repete. agora. Eu acordei no sábado de manhã, porque afinal tinha um espaço maior até a final. Cara, doía tudo. E era uma dor emocional no sentido de era no trapézio e no abdômen. Entendeu? Então, assim, você sabia que era um peso emocional que descarregou no físico ali, né? Uhum. Fui soltar, fiz toda a minha preparação, mas como uma boa velocista eu já estava bem cansada. E fiz de novo um tempo próximo, mas tinha ficado empatado em 7º, fiquei em 8º na final. Mas não consegui melhorar, além disso eu já estava no meu limite ali, né? Experiência zero em passar por uma final assim desse tamanho, com esse peso emocional, mas deixei minha alma lá, fiquei 2 meses gripada depois tomando antibiótico, 2 semanas direto de dor de cabeça, foi uma coisa louca, gente, muito louca. É porque tem uma descarga emocional muito grande. Absurdo. E como você mesma se descreveu, você era um vulcão interno, e isso vira psicossomática, né? Vai pro corpo. Você já teve 2 semanas de dor de cabeça? Tem noção? Não. Cara, não. É uma coisa de louco, eu não sabia o que acontecia com o meu corpo, eu tava no lixo por 2 meses, depois eu fui me recuperando, porque foi o preço que eu paguei de extrair de mim uma coisa que foi além do que eu tinha preparado, construído, ou do que eu estava, né, equipada, como eu falei, da precocidade. É o preço que tem. Por isso que tantas crianças que são precoces em várias situações, às vezes caem em desafios grandes, ou de distúrbio alimentar, ou de drogas, ou não sei o quê. Por que é uma cena repetida tantas vezes, tanto no meio artístico quanto no esportivo? Porque é isso, é difícil. Muito legal ouvir essa história de Atenas, eu fico arrepiada sempre. Foi uma Olimpíada demais, né? E a Flávia nadou no último dia, também deve ter sido difícil isso, né? Você gente, tem outra história engraçada, porque a gente tava lá... Chegou a hora da história engraçada? Não, essa não é nem a mais engraçada, eu acho, mas a gente tava no refeitório e você começa a ver um monte de gente famosa, né? E você fica, caramba, olha fulano, olha ciclano e tarará. De repente você o Guga e começa a conversar com a gente. Aí todo mundo, caramba, o Guga, né? E meu pai, fãzaço do Guga, peguei uma camiseta, pedi pra ele assinar, né? Que meu pai ia ficar louco, levei a camiseta do Guga pro meu pai e tal. Saindo do refeitório, todo mundo vai caminhando, né? Tipo, aquelas pessoas, o Guga e tal, e todo mundo assim, louco pra ficar ao redor e indo caminhando pro dormitório. Mas era uma distância grande entre o dormitório e o refeitório. E eu tava tão racional, tão pensando que a minha prova era a última e que eu tinha que, né, guardar esse vulcão e entender o que eu tô acostumada a fazer no meu dia a dia, o que eu não tô. Uma delas é caminhar bastante. Que eu falei, não, eu vou pegar o ônibus. A galera olhou pra minha cara assim, desacreditada. Não, vou pegar o ônibus. Você não vai querer andar junto com a galera? Né? Galera em êxtase, assim. Não, vou pegar o ônibus. E peguei o ônibus. Eu lembro que até o Guga ficou surpreso, assim, sabe? Porque eu tava realmente muito empolgada de estar conhecendo as pessoas, de estar, né, interagindo e tal. Só que você conseguia manter um racional e um foco absurdo, né? Foi pesado mesmo, assim. Eu tava nesse... Você acha que eu ia me emocionar com um videozinho depois de entendeu? É isso. E aí eu peguei o busão e fui de ônibus, voltei feliz, né? Metódica ao extremo, assim. Porque era... Não sei de onde surgiu isso, mas... Era o quanto eu queria, o quanto eu achava que aquilo era especial, acho. Não sei. Que legal. E no fim desse ano, né, depois de Atenas, que foi aí, acabou sendo o principal resultado da sua carreira, você foi para o Mundial de Indianápolis e ficou em 4º por 2 centésimos no 50 livre. Como é que foi esse Mundial? Gente, minha mãe falava que eu não gostava de ganhar dinheiro. Porque teve uma época que valia grana recorde brasileiro. Enquanto valeu grana, eu não ganhei. Não bati o recorde. Parou, aí eu bati. E eu bati, assim, a primeira vez que eu bati o recorde, que foi no fim de 2000,
que o índice era 25,85, que eu não fiz na Olimpíada, e no fim do ano eu acho que eu fiz 25,89. Esse Mundial eu já tinha essa experiência de tipo, vários não deu, sabe? O 50 livre tem essa característica. Já tinha ficado em quarto também no Pan-Americano de 99. No 50 livre, a gente pegou medalha no heavy, mas no 50 eu também fiquei em quarto. Empatada, eu acho, ainda. E foi uma pena, porque seria minha única medalha de mundial. Eu não sabia disso na época, mas foi um momento difícil também, esses últimos 6 meses depois da Olimpíada. Uma ressaca moral muito grande. Difícil encarar o treino, ainda mais que eu nunca fui uma Joana Maranhão, uma Fabíola Molina que tem um amor basal, ou uma Maria Lenk que morreu na piscina. Eu brinco que se me acharem na piscina morta, alguém jogou. Não foi síncope, não foi acidente, gente. Me colocaram lá. Então, eu não tinha isso para resgatar. Então, eu tinha que resgatar de outras formas e demorou um pouco. Então, acho que eu poderia ter feito melhor, poderia ter feito mais por essa temporada, mas foi o que foi. A gente consegue fazer o que dá, né, nos momentos que vive, com o que tem. Não dá para prever o futuro também, né? Não, e é isso. O que a gente vê muito em esporte de alto rendimento não ganha quem tem mais capacidade física, ou mesmo psicológica, ou o que quer que seja. É quem consegue fazer na hora certa com o que tem. Então, quem consegue tirar mais de si dentro do momento certo são os que conseguem ter mais sucesso. Então, é muito fácil olhar para trás e falar assim, eu fiz isso errado, fiz aquilo errado, eu faria isso, faria aquilo. Isso gera um sentimento muito de arrependimento. Mas acho que tudo isso é uma construção para os momentos futuros e você faz com o que você tem na hora, né? Naquele momento, o conhecimento que eu tinha, a experiência que eu tinha, a maturidade que eu tinha era aquela. Não dá para pegar de hoje e querer vivenciar esse momento de novo, né? Isso é uma coisa que é bem do esporte, né? Acho que você agora, obviamente... Não perdoa. Não perdoa. E você, obviamente, traz, né, de toda a sua carreira, essa experiência para o que você está vivendo agora como mãe, como profissional, como nutricionista, mas essa coisa do ter que desempenhar na hora, estar pronto na hora, é uma coisa muito do esporte, né? E o se perdoar. Também. Porque isso é que gera resiliência. Porque se você não se perdoa, você vai entrar em algum processo ruim com você mesmo. E é isso que muitas pessoas não entenderam na hora que eu falei em 2016, quando a Joana acessou as redes sociais dela. O Vanzella, que estava responsável pela equipe feminina, me ligou antes para falar com as meninas, tanto com as mais velhas que sabiam que eram minhas amigas, quanto com as mais novas. E o meu primeiro recado, eu falei, gente, tira aplicativo de mídia social. Não é não entrar, porque ele tá lá, você vai clicar. Tira, se isola, se fecha, porque por experiência própria, essa interação é difícil, ela demanda energia e provavelmente a energia não vai vir para vocês, vai vir de vocês. Então se isola, se fecha, e eu acho que a Joana era um alvo muito fácil. É uma pessoa que precisava mais do que outras desse isolamento. E num momento de empolgação, que ela me explicou, ela estava conversando com as meninas, foi contar uma história antiga e queria mostrar uma foto. E no que ela abriu, né, a curiosidade daquele monte de mensagens e coisas, ela foi olhar. E lógico, vi aquele monte de energia negativa. E o que eu falei na hora foi, ela como atleta sabia que não podia fazer isso. Né? E é muito difícil se perdoar depois disso. Por isso que eu chorei muito na hora que desligou a transmissão. O Nardini estava lá, eu ajoelhava e chorava, porque eu sei o que significa, eu sei o quanto dói, né? Eu sei o que a pessoa leva. E as pessoas, nossa, mas então ela que tem culpa. Eu falei assim, gente, você não vai consertar o Brasil ou as pessoas mal educadas em 30 segundos. Não vão consertar em décadas, em 100 anos. A responsabilidade ali era dela. E ela abriu a porta. Porque começaram a fazer analogia do tipo, a menina tá de saia curta, ela vai ser estuprada. Gente, não tem nada a ver. Você é atleta, não é justo. O esporte não é justo nesse sentido. Ele é justo, sei lá, no olhar de Deus, né, nos parâmetros, uma coisa que a gente não consegue enxergar. Mas ele é implacável. Acho que é essa a palavra. É cruel o esporte, assim, de alto rendimento. Ele tem uma... No fundo, a beleza dele um pouco é ali na Olimpíada, você vê...
pô, o cara ganhando, mas na verdade não tem assim, mereceu mais, aquele Não. cara... Não é assim, Ele né? pode ser uma pessoa horrível e ele vai ganhar e é Exatamente. isso aí, entendeu? E as pessoas não fazem essa diferenciação, ainda tem uma romantização. Então, quando vê a pessoa famosa, ainda acha que ela é uma pessoa legal e não entende esse por trás. Como a gente sempre teve no meio e vendo pessoas famosas e não famosas, e entendendo defeitos e qualidades de cada um, você faz essa dissociação. E sendo implacável como é, o atleta já assina o contratinho na hora que vai, né, consigo mesmo, de o jogo é esse. Entendeu? Eu sei das minhas responsabilidades para lidar com esse jogo. Isso que você falou do esporte, né? Eu lembro quando você parou em 2012 de uma frase que você falou ali no... Você classificou para o Mundial de Istambul, mas antes de chegar no Mundial você comentou: nem tudo que você coloca no esporte você tira, mas se você souber usar, vale muito, né? O que é isso? Assim, vale a pena? Valeu a pena? Eu vou dar exemplos que eu acho que até na prática clínica eu vejo que analogias funcionam muito, né? Eu tenho esse jeito mais solto de falar, assim, eu acho que as pessoas têm que trazer para um dia a dia para elas entenderem o que isso significa. Quando você vive no ritmo normal, no relógio normal, de pessoas normais, então você estuda, você trabalha, tarará. No seu dia a dia, você sempre está avaliando como é que está a minha semana, como é que está a minha saúde mental, como é que, né, assim, tá valendo a pena fazer isso, o que eu estou tirando desse trabalho, do não sei o quê. Esse estudo vai me trazer o que eu quero, vai me levar para um trabalho em que eu vou conseguir ter uma renda que eu quero, né? Tudo tem, assim, o que você põe de esforço e o que você vai tirar daquilo. Essa equação no esporte é retardada. Porque se você olhar só pela medalha, só pelo resultado, pelo recorde, pelo dinheiro que você vai ganhar, cara, ninguém faria isso. Por quê? É igual aquele videozinho da mãe que todo mundo já viu, que falam do trabalho mais difícil do mundo, em que o cara fala, olha, é um trabalho que você não vai ter remuneração, que você vai trabalhar 24 horas por dia, você só pode comer depois que o seu empregador tiver comido, e vai, não tem feriado, papapá. Feriado você trabalha mais, nas férias você trabalha mais. Você não ganha nada, você não ganha nada, é de graça, tarará. Aí a pessoa fala, você tá louco? Eu vou trabalhar isso aqui? Ah, então, né? Toda mãe faz isso. É tipo isso, é como ser mãe. Se você for contabilizar colocar no papel, eu vou ter tanto de alegria, não vale. Então você tem que saber valorizar o que ele te traz de verdade. Então eu vejo que todo mundo que treinou comigo, tendo chegado à Olimpíada ou não, às vezes não chegaram nem no final de campeonato brasileiro, são pessoas que sabem trabalhar, que sabem o valor do próprio esforço, que sabem tirar de si mesma um esforço e uma proatividade, que entendem o valor do fazer pelos meios certos, fazer com ética, sabe? Do trabalhar em grupo, apesar de ser um esporte individual, de você ter essa agregação de valor coletiva. Então tem muitos valores que você tira do esporte, independente do valor monetário ou de resultado que vai ser aclamado por muita gente. Você leva isso muito para a vida. Fora as pessoas, fora todo o desenvolvimento de saúde, físico e mental, a capacidade de desempenhar na hora certa. Então você vai fazer um vestibular, você não fica suando frio. Entendeu? Não fizer, você vai fazer outro. Que é um vestibular perto de uma Olimpíada. Entendeu? Você vai tendo... sua barra vai subindo. E aí é isso que eu falei, porque horas de treino, aniversários perdidos, festas que eu deixei de ir, filmes que eu deixei de ver, pessoas que eu deixei de conviver, isso, para muita gente, é traduzido em, né, nossa, isso é vida para mim, eu não consigo deixar de ter isso. Eu não bebo, nunca bebi. As pessoas que gostam de beber deixavam de beber, deixavam de ter esse prazer, né? São muitos prazeres que você tira da equação. É um esforço descomunal, muitas vezes injusto, né? E por quê? Pra quê? Entendeu? Então, se você não consegue ter esse outro olhar, vira perda de tempo, vai fazer outra coisa. Porque o valor que ele traz está em outro lugar. E é por isso que eu quero muito que meu filho vá para o esporte. Não interessa onde ele vai chegar. Mas são básicos que eu tive na minha vida que eu não vejo uma criança não tendo. Até para crescer num mundo em que hoje tudo é rápido, tudo é fácil. O esporte é uma das poucas coisas que mostram que tem etapas, que tem
a construção das coisas, que isso é importante, que isso tem um valor, o respeito ao adversário, né? Porque a afobação e a ansiedade também trazem a incapacidade de você ser ético. Porque como é que você vai ser ético se você precisa de paciência para ter ética, muitas vezes? Não, você acabou de dar um monte de exemplo, né, do que tirar. E como eu trabalho com isso há mais de 20 anos, né, e eu sempre falo pra galera, né, você é atleta 24 horas por dia, 7 dias por semana, você tem que abrir mão de um monte de coisa, mas você vai, se você souber transformar isso e utilizar na sua vida, assim como eu aprendi, como a Bia aprendeu, como você aprendeu e tantos outros do nosso convívio, né, essas pessoas, elas ganham uma capacidade diferencial para o resto da vida delas na hora de educar um filho, de fazer um vestibular, de fazer uma entrevista de emprego e N coisas. Você tem que saber utilizar, porque se você olhar realmente... Nas relações interpessoais. Exatamente. Porque senão você desiste de tudo muito fácil. Eu acho que a gente tem uma resiliência que é difícil você dar para uma criança hoje. Nas relações delas hoje, tudo está muito em torno dos pais querem desenvolver super crianças, mas que não tenham problemas. E o problema disso é que as frustrações são o maior aprendizado. Eu cresci frustrada em vários aspectos, no sentido de eu não sou igual ao meu coleguinha. E qual é o maior sentimento quando você é adolescente? É se encaixar, é ser igual, é estar no grupo, é fazer parte. Cara, eu era uma giganta com braço gigantesco, morando em Ipatinga, fazendo um esporte que ninguém fazia, e assim, tendo um corpo que não era bonito na época, porque ninguém gostava de mulher atlética, e viajando, tendo uma vida diferente. A palavra diferente é muito assustadora, porque o diferente legal hoje é o diferente igual, né? É verdade. É o que a sociedade te é impõe. diferente Não, igual. é diferente igual. Não é um diferente. Bancar o diferente adolescente é muito difícil. E aí eu acho que essa é a nossa visão do esporte. Então, o que o esporte faz, todo desenvolvimento excepcional, por excepcional eu digo, um talento que a criança tenha, investir nesse talento para um desenvolvimento, independente dele virar um super na área ou simplesmente ter um diferencial das outras crianças, para chamar de dele, é interessante. Porque pensa na arte também. Porque o esporte, ele ocupa o tempo, ele força uma relação interpessoal, vitória e derrota. Artes, você tem um tempo ocioso que você tem que usar ele de propósito. Não é um tempo ocioso vago. Criativo. Exato. Você tem o desenvolvimento da criatividade, que vai ser aplicado depois em N coisas. Você tem a frustração de uma audição, em que você pode ser aceito ou não, né? E que lida diretamente com o ego, com a imagem. É tudo benéfico, se souber ser bem guiado e amparado em doses interessantes, né? Mas eu acho que todo desenvolvimento excepcional para a criança é interessante, em qualquer área, né, que ela tenha aptidão. Não precisa necessariamente o esporte. Tem criança que nunca vai ser um atletinha. Vai fazer lá esteirinha e tal, legal, mas vai cantar pra caramba, ou vai cantar pros amigos, ou vai ter uma parte em artes ou em outra coisa que é design, ou sei lá o quê. Que é o que minha sogra falou outro dia. Nossa, mas essas crianças, elas já se desenvolvem tão rápido. Meu filho com 5 anos já está aprendendo a ler, né? É uma loucura, assim. Nossa, como eles navegam o celular, tarará. Eu falei assim, pois é. A diferença entre eles no futuro vai ser o quanto eles estão equipados emocionalmente. Porque é o que eles vão fazer com o que eles têm, né? O recurso eles vão ter. Verdade. E aí, enquanto você falava das coisas com as quais você teve que lidar tão cedo, voltando um pouco aqui para a natação, queria que você contasse, se você puder, um pouco da sua rivalidade com a Rebeca Guzmão, que foi algo que assim, marcou bem ali a natação brasileira 2004 a 2007, mais ou menos. Foram vários anos ali, as duas nadavam super bem no 50 livre. Cara, vem muito antes disso. Foi. A gente dormia no mesmo quarto. Nossa, eu não imagino isso. Não funciona muito depois que você é muito mais velho, mas quando nós éramos novas, toda a seleção a gente ficava no mesmo quarto. Era uma zona de mala, assim, ó. Vinha a roupa dela na minha mala, a roupa minha na mala dela. Nós éramos muito amigas. E, por motivos mais pessoais do que do esporte, a gente se afastou. Foram escolhas delas que eu não aprovava e resolvi dar essa distância. Mas
acho que se não fosse por isso, nós estaríamos próximas até hoje. Nesse meio tempo, eu sempre ganhava a prova, ela ficava em segundo, e eu recebia a notícia de que ela tinha ganhado 16 quilos e que estava muito forte. Isso foi antes do PAN de 2003, através de amigas e tal. E já estava rolando também outros assuntos pessoais que envolviam outras pessoas da seleção e tal, né? Rolou uma briguinha lá, que não vale a pena entrar no mérito, mas enfim. Quando eu a vi, eu fiquei muito triste, porque era uma pessoa que eu gostava muito. E quando você vê pessoas que você gosta fazendo escolhas ruins, isso é muito difícil. Mas ao mesmo tempo, eu morava distante, eu não convivia com ela, e não cabia a mim mudar a pessoa. Foi uma escolha dela, do caminho dela. Anos depois, ela foi testada positivo. Ainda hoje jura de pé junto que não tomou, mas foi uma mudança muito brusca para ter sido algo de forma natural. Minha opinião, mas cada um tem a sua. Ela começou a oferecer uma rivalidade maior, com esses quilos a mais e estando mais forte, começou a ganhar umas provas minhas, mas eu também foi uma época em que eu não nadei bem. Eu parei de evoluir. Então eu estava indo para campeonatos mundiais, estava, né, mas o meu tempo não teve uma progressão muito grande, que foi depois de 2004. Ao mesmo tempo, ela melhorou, mas não melhorou muito, porque também é uma pessoa muito pesada, não tem grande vantagem na água, né? Ela ganhou muita força, mas ela tinha que carregar muito peso. E aí se resumiu a isso. Um relacionamento que era super legal, que a gente era super próximo. Começou a rolar umas mentirinhas meio despretensiosas, umas coisas... E depois as pessoas vinham muito se referir dela a mim, porque queriam alguém que fosse botar a boca e ficar falando e tal. Eu, Flávia, tinha a opinião de que não era o meu lugar, uma pessoa que está apta a competir, que não foi testada positiva, eu ficar falando besteira da pessoa. Por mais que aquilo me fizesse sofrer, por mais que eu perdesse a prova, sentia injustiça, ficava triste, era uma coisa que me incomodava? Sim, mas eu achava que não era o meu lugar ir na imprensa e ficar falando um monte. Nunca gostei de ficar falando mal das pessoas. Eu sou espírita, acredito muito em energia e acho que iria contra os meus princípios. Né? Eu acho que quando a gente entra em paz consigo mesmo é quando a gente age de acordo com os seus princípios. E esse era o meu. Mas todo mundo que ouvia qualquer notícia dela vinha babando, achando que eu queria saber. Eu só queria distância. Entendeu? Vinha todo mundo falar. E, eventualmente, ela se afastou muito de vários membros da seleção. Não por minha causa. Isso era ela com as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas assim, por causa da Flávia, ninguém mais falava com a Rebeca. Gente, não tem nada a ver. A minha relação era com ela. Dela com as pessoas era dela com as pessoas. Cada um faz o seu caminho. Com certeza. Mas foi triste, desnecessário. Espero que ela tenha tirado boas lições da vida dela, assim como eu tirei das minhas, né? Todo mundo acerta e erra. E não tenho rancor nenhum, gente. Não tenho mesmo, assim. Não tenho. Eu só fiquei muito triste. Eu lembro que eu chorava. Eu chorava porque você fica com um sentimento de injustiça e chorava porque era uma amiga minha que eu perdi. Sim. Eu lembro de uma competição aqui, o PAN de 2007. Eu fui pro Rio assistir essa competição junto com o meu irmão e você ficou em quarto no 50 livre, se eu não me engano, e ela ganhou a prova. Na época foi a primeira vez que uma mulher ganhou uma prova no PAN. Que depois ela perdeu E depois ela perdeu a medalha. Mas o que me chamou a atenção aqui foi que você ficou fora do pódio da sua prova, deve ter sido muito difícil. Eu lembro da sua família lá, lembro do seu marido na arquibancada. E aí, ficou em quarto, e aí você no 100 livre nadou super bem. Eu acho que você bateu o recorde sul-americano, mas você pegou pódio. Terceiro. Como é que foi esse superar essa frustração, não sei, e voltar pro 100, que não era a sua principal prova, 50. Mas ela ficou na minha frente, né? eu acho que ela ficou em segundo. E depois eu ganhei a medalha de segundo. Cara, já fazia um tempo que eu tava nessa situação, né? Eu falei aqui, 2003 para 2004, no PAN de 2003 que ela começou a ganhar essa massa, então já não era novidade esse estado competir dessa forma, não era nenhuma novidade. Então foi mais uma. Eu já tava ali pro que, entendeu? Ela tá aí, não pegaram e é isso. E vamos que vamos, eu vou fazer a minha parte. Eu não tenho como interferir na vida das outras pessoas. Eu tenho como fazer a minha. Se eu deixar isso me afetar, eu vou me ferrar.
Então, o 50 livre não saiu da forma que eu queria, mas foi a melhor prova de 100 livre da minha vida. Eu nunca nadei tão bem 100 livre, e eu lembro que no aquecimento, eu briguei com o Albertinho. O Albertinho tava muito louco lá. Ele tava tomando uns remédios pra emagrecer, foi engraçado essa época. E, gente, não, é só história muito louca. E ele tava nervoso. Era uma medicação que depois foi até tirada de uso, porque ela deixava a pessoa mais enervada, assim. E eu lembro que nós discutimos por alguma coisa e a coisa ficou maior do que deveria ser. E não tava falando com ele no aquecimento. Fui brava pro aquecimento. Só que alguém me passou um aquecimento e tinha uns 10 de 100, alguma coisa. Tinha um aquecimentozinho assim. E eu falei, caraca, tô rodando como nunca. Que loucura é essa? Meu ombro tava muito forte. Sabe quando você pega água e sente aquela coisa assim? Né? Cara, eu não cansava. Eu falei, que doido isso. E fui pro 100 livre, né? E eu já saio rasgando. Aí eu consegui voltar. Eu sempre saí rasgando, só que eu não consegui voltar. Nesse dia eu consegui. Aí deu certo, entendeu? Então, assim, 100 livre sempre foi uma dureza pra mim, porque eu não tinha como sair. Eu vou dar uma segurada pra depois voltar. Minha volta era sempre ruim. Então eu saía rasgando e morria na volta. E eu tava muito forte, não sei como, assim, forte, essa pegada na água. Meu ombro tava incrível. Eu lembro que eu nunca mais senti isso na vida. Não sei porquê, a gente não conseguiu pontuar no treino o que foi. Não sei se foi raiva, não, mentira. Mas, não trabalho bem com raiva, gente. Mas eu sabe, eu tive que abster da briga, entrar ali na minha zona e fui. E essa prova foi sensacional, assim, pra mim, nadando. Mas não teve nem a ver com o Albertinho e nem a ver com ela, entendeu? Uhum. Porque senão você não vive. A prova foi sua e você acabou de relatar. Pô, nunca mais senti aquilo. Mas você sentiu. Legal que você lembre que você sentiu. Sim, não. E assim, é o que ela falou. Né? Como foi esse momento? Foi um momento meu. O que eu mais prezava era, eu quero fazer de tudo para que os momentos sejam meus. Independente das pessoas. Porque eram 4 anos assim. Imagina, você ficar 4 anos remoendo uma coisa. Uhum. Pô, você vai entrar em depressão, certeza, entendeu? Então, são escolhas de como fazer as coisas. A minha foi dessa forma. Não quer dizer que foi a mais certa, que foi a melhor. Nesse momento deu certo. Pode ter outros momentos que deram errado. Mas foi o que eu consegui fazer. E o 100 livre foi uma grata surpresa. Foi uma grata surpresa. São aquelas coisas que às vezes, né? A gente estava até conversando antes. Às vezes você fala, nossa, foi ruim. Ou isso aqui. Putz, mas teve esse negocinho. Que Deus foi lá e colocou a mãozinha ali e falou, olha, então vou te dar esse presentinho. Tive vários desses. Que legal. Bom, a gente já passa de 1 hora aqui conversando. Por mim, a gente ficava mais 1 hora. Mas eu sempre bato recorde, gente. De falar, esse é fácil. Dá pra fazer uns 3 episódios aqui fácil. Eu não perguntei de treino dela, das épocas. Cara, eu tô curioso até, mas a Bia que vai mandar aqui, ó, porque eu só obedeço. Não, pergunta aí alguma coisa de treino. 2 mulheres aqui. Você sempre teve características de velocista, né? A gente sabe que os velocistas treinam um volume menor de treino em média, né? Tem um trabalho físico muito mais importante, né? Sempre foi assim ou nas categorias ali de base você tinha um volume de treino maior? Dá uma descrevida aí nessa trajetória. Ou sempre treinou menos e sempre foi veloz? Sim, eu acho que isso é um bom exemplo hoje para treinar as crianças, a gente entender assim, cada vez mais cresce a importância de entender a reação, capacidade, característica de cada um. Porque a gente pode perder muito talento tentando conformar dentro de preconceitos de coisas da forma como são feitas. Acho que a minha trajetória foi marcada muito por isso, porque todos que me treinaram não puderam entrar nesse lugar porque era muito evidente a minha diferença. Em que sentido? Até minha psicóloga outro dia falou, estava brincando que eu fui fazer um vídeo sobre roupa da loja do meu marido e é uma loja mais tradicional e tal, apesar de ter estampas e tal. Aí que às vezes eu falava de colocar listra com estampa para fazer uma misturada e tal, e aí não, tem que colocar um básico por baixo. Aí eu falei assim, sabe a conclusão que eu cheguei? Eu sou listra com estampa. Na vida. Eu sou listra com estampa. E aí, era uma época em que o 50 livre não era essa prova glamurosa que é hoje. Era considerado pouco, era considerado menos. Você nadar 50 livre? Não, você tem que nadar 100 livre e de quebra nadar 50 livre. Cara, eu nunca fiz isso. Era uma diferença absurda do meu 50 livre pro 100 livre. E eu já comecei no treino
O técnico olhava, eu nadava pior do que a pior pessoa, em termos de resistência, porque o treino não deixa de ter uma duração, né, uma característica mais de resistência. A natação é um esporte aeróbico. Exato. Né? Então eu ia fazer lá uma série de pernas. Jesus, eu batendo perna. O que é isso? Dou graças a Deus que a perna do Joaquim é boa para correr, para fazer os negócios, porque a minha era horrorosa. Série de perna foi o meu tendão de Aquiles a vida inteira. E daí eu ia fazer esses exercícios, aí chegava na competição, eu ia nadar 100 livre, 50 livre e ganhava das meninas. Tipo, como? O que é isso? Né? Então isso foi gerando essa curiosidade. Aí eu tive um técnico, eu nadei e fiquei em quinto no brasileiro. Aí no ano seguinte, que eu ia fazer 13 anos, ele falou assim, ano que vem você vai ganhar, vai pegar medalha. Você tá louco? E eu me vendo nesse lugar, porque no treino, você espera fazer na competição o que você faz no treino, ainda mais como criança. Eu faço isso, na competição eu vou fazer aquilo. Eu não tinha ainda o entendimento desse lugar que a competição me colocava, esse a mais. E aí eu me via como esse ralé que nadava ali e não conseguia acompanhar as meninas. Aí ele falou assim, ano que vem você vai ganhar. Eu falei, nossa, que louco esse cara, né? O Bretas. Aí, o ano seguinte eu fui lá e peguei medalha de segundo lugar, atrás da Tatiana Lemos. Nossa. Foi a primeira e última vez que eu perdi dela. No 50 livre, né? No 100 ela me dava pau direto. Mas no 50 livre, ela ganhou a prova em BH. Foi um Troféu Brasil em BH. Só fui eu e uma outra amiga nossa, que foi de Minas. Só nós duas fomos nadar a competição. E meu irmão tinha falado pra eu não ligar pra cá, porque, nossa, era trollagem. Na época não existia bullying, né? Eu tenho 2 irmãos mais velhos. Não liga pra casa se você não tiver ganhado medalha. Foi isso que ele me falou. E aí ele atendeu o telefone. Pelo amor de Deus, não desliga. Eu ganhei medalha, eu fiquei em segundo. Pra falar com meus pais, porque eu achava que ele não ia deixar eu falar com meus pais. Ou que meus pais não queriam falar comigo se eu não tivesse ganhado medalha. Gente. Tá sacanagem. Gente, não, dá pra fazer um livro só de trollagem que eu sofri na vida em casa. Meus irmãos, assim, de colocar laranja sem descascar na minha lancheira, a me virar de cabeça pra baixo pra vomitar, era uma coisa de louco, assim. Eu odiava eles de morte até uns 15 anos. Aí, eu não sabia, assim, essa minha diferenciação. Eu fui criando essa propriedade com os anos. E mesmo assim, acho que poderia ter tido mais, em certos aspectos. Acho que pequei muito em ceder em algumas coisas que eu já deveria ter me apropriado. E acho que isso é primordial no desenvolvimento da criança, porque, primeiro, quem vai ter esse olhar é o técnico. Ela não vai ter essa propriedade de novinha. Uns mais, outros menos, mas dificilmente ela vai vir pronta, vai ser conduzido. Então, na época, 50 livres, só nada isso, que não sei o que lá. Aos poucos a prova foi virando alguma coisa, mas era muito nítida a conformação das meninas tentando chegar ao treino dos meninos, a periodização, como cada um reagia em termos de recuperação a cada treino. Então, com o passar dos anos, isso foi ficando mais nítido, porque se eu fazia uma base de uma certa forma, eu quebrava. E quebrava feio. E para quê? Se eu fazia um pouco menos e não quebrava, às vezes aquilo não refletia num desenvolvimento aeróbico na minha prova também. Eu não nadava bem nem os 50 nem os 100 livre. Então eram coisas que tinham que ser questionadas e revisadas porque eu era diferente. O meu diferente era muito gritante, mas existem sutilezas. E incentivar as crianças a irem aprendendo, e se entendendo, se conhecendo, é algo que eu estou fazendo hoje até na nutrição. Então eu falo, olha, é cruel. Eu sento um menino de 12, 13 anos na minha frente e falo assim, olha, é cruel, porque ele vem porque quer. Ele quer fazer uma nutrição pro esporte. Ele já vem mais consciente do que as crianças eram na nossa época. Entendeu? Eu tomava 2 litros de vitamina e ia nadar, de leite. Quem não vomita... Hoje eu não vomito por nada, tô treinada aqui, ó. Mas, entendeu? Eu não vou dar 2 litros de leite pra uma criança que vai nadar 2 horas seguidas, certo? Uhum. E era leite com banana, com maçã, com destrozol, era uma coisa que minha mãe fazia que deve ser crime hoje. Mas, meus pais são muito loucos. Aí, a criança senta na minha frente e eu falo assim, olha, não é justo, não é fácil, mas eu não vou te falar tudo que você tem que fazer. Você vai me falar a reação que você tem a tudo, e você vai aprender cada passo com isso. Porque é isso que vai fazer ele ir pra frente. Eu posso deixar ele dependente de mim e falando toda hora o que ele tem que fazer ou não sei o que lá. Mas eu acho muito mais produtivo ele me dar esse feedback
e eu inspirar ele a ter ideias cada vez melhores do que eu ficar toda hora, faz isso, faz aquilo, de acordo com o que eu mando, né? E venha no meu consultório porque você depende de mim. Que às vezes acontece muito com adultos também, né? Eles criam uma dependência no coach, na nutricionista, no não sei o quê, para falar o que fazer. E é isso que eu não quero que meu filho seja, um adulto desequipado. Porque para mim, isso são pessoas que não estão equipadas, entendeu? A criar as próprias soluções. Isso é muito interessante. Eu tava lembrando aqui da Poliana Okimoto, quando ela participou do nosso primeiro episódio. Ô, bichinha foda, né? Nossa. E ela conta pra gente... Eu já limpei vômito dela. Essa história é boa, hein? Poli, me perdoa. Mas foi muito engraçado, Todo mundo tem umas historinhas, gente. Não faz muito tempo, viu, gente? Ela não faz mais isso, não. Mas ela bebeu muito, tava muito cansada. Depois de competição, que o pessoal tava comemorando e tal, na Rússia. Aí foi a tia Mundial aqui. de Moscou. Ela contou pra gente aqui que quando ela começou a treinar com o Sintra, ele fazia essa pergunta pra ela: como você tá se sentindo? Passava a série. Eles são incríveis. Como você tá se sentindo? E ela fala: eu nunca tive isso. Eu tinha simplesmente obedecer o técnico. Eu acho que era só máquina. E isso é muito uma visão, gente, que existia, né? Vanzella e Etienne, e o Sintra e a Poli são exemplos lindos. Na minha época tinha a Therese Oshmar, lembra dela? Desgraçada. Sueca, fumava, eu ficava louca, ela fumava. Eu falei, como o pulmão dessa mulher, como ela faz a prova em apneia. Tá aqui o Albertinho me fazendo treino de apneia. Eu, retardada, não consigo fazer menos de 2, 3 respirações. E ela lá fazendo apneia numa prova de 50 bobo e de 50 livre. Fumando. Mas o que era incrível dela, a relação próxima com o técnico, que eu acho que era marido também na época, das particularidades. E ele falava com o Albertinho: ela chega no treino, faz um tiro, ela não consegue fazer o tiro no tempo que a gente quer, eu já mando ela para casa descansar. É lógico que isso é um exemplo de uma forma da mente analítica dele, diária, em relação a ela. O técnico do Michael Phelps, eu tenho uma Sports Illustrated que eu li, que eu falei, gente, é isso. As pessoas querem resposta pronta e, na verdade, o segredo tá nesse balanço dia a dia. O cara foi procurar um técnico que ele admirava para aprender com ele a dar treino. E o cara tinha parado de dar treino. Ele era o técnico, na época, de uma fundista, que eu me esqueci o nome dela agora, mas era uma mulher que arrebentava na época. E o técnico tinha parado de dar treino, ela já tinha parado de nadar. E ele falou: eu tô dando treino para cavalo de corrida, eu não dou treino mais de natação. Ele falou: não tem importância, eu vou para aí e vou cuidar dos cavalos com você, trabalho com você, e você conversa comigo e me ensina sobre as suas épocas de treino. E ele falou que aprendeu tanto com o técnico quanto com os cavalos. Porque cavalos são bichos que vão competir e que não falam. Então você tem que aprender a ler eles. E o aspecto psicológico de um atleta em base é horroroso. Não dá para você toda hora só perguntar. Ele não vai saber te dizer. Você tem que saber ler o atleta. Quanto mais alto nível, mais você vai ter que se especializar nessa leitura. E entender e conseguir. Por isso que essa dupla é tão importante. E aí que o cara ficou expert nisso. Em ler o atleta. Em saber esse momento. E viu o quanto isso foi importante também para aquele técnico na época que dava treino, um treino de fundo, que não é um treino fácil, né? Nenhum é, mas no limite, tudo que é no limite é difícil. Então, acho que essa parte que eles fizeram aí do Vanzella e do Sintra foi pioneiro no Brasil. Acho que os meus técnicos tiveram um olhar diferente comigo, porque foram forçados porque viram que tinham consequências horríveis se eles não adaptassem certas coisas. Não, era bizarro. Mas acho que o aprimoramento disso, né? Eu acho que teve esse início e a minha relação com o Albertinho era muito próxima, então acho que isso inspirou de tipo, é ok o técnico ser próximo com a sua atleta e compreender as necessidades dela. Acho que isso foi uma coisa... Eu acho que não é ok, eu acho que é fundamental. Sim, mas naquela época não era ok, entendeu? E aí, a partir dessa visão, com algumas atletas mulheres e Atenas, e o resultado delas, o próprio Nikita com a Joana, a Rosane com a Joana, mas entende que a validação de um técnico homem com uma atleta mulher, entendeu? Porque a Rosane, mas é mulher, ela entende, entendeu? Era essa validação de qualquer técnico com a atleta mulher
tem que ter um olhar diferenciado. Assim como você tem do velocista e do fundista, você não vai dar o mesmo treino, você não vai dar o mesmo treino exatamente para o homem e para a mulher, sem olhar essas características, principalmente pós-puberdade. Não, você tá falando assim, você tá falando homem e mulher, eu deletaria essas duas palavras e eu falaria aquele ser humano. Porque mas na minha época não era, entendeu? Nem a digital nossa é igual no mundo inteiro, não tem ninguém. Mas na minha época a lógica era linear e simples. Se o homem é mais rápido, a mulher tem que treinar como homem. E viram que não era bem assim. Isso foi uma desconstrução e ainda está sendo. Acho que esses grandes resultados da Poli, da Etienne e a própria Ana Marcela também, né? Porque pensa, o treino dela também tem que ser muito individualizado. Não, e o todas essas que tiveram sucesso. O Cocente e a Ana Marcela, eles têm uma química absurda. Cara, também. Isso é muito importante. E eu penso também, por exemplo, pensando em química, a gente está falando de mulher. Mas pensa o César também, né? Certos momentos dele de carreira, o Thiago, o Gustavo. Todo mundo tem afinidade, tem esse encaixar aí desse olhar. Bom, gente, por mim eu ficava aqui mais 1 hora falando, mas não dá, né? Precisamos trabalhar, a Flávia vai voltar lá para a clínica para atender. Você quer falar um pouco sobre como é que foi esse pós-carreira rapidinho, só pra gente encerrar? Pós-carreira de nadadora e Nossa, isso ir é outra pra viagem, gente. fazer nutrição. Eu não falei nem da história engraçada, né? O resumo da história engraçada é que eu perdi um voo pro Japão. Aí eu tava no aeroporto com meu namorado, o meu atual marido, eu já namorava ele com 15 anos, ele tinha 24, meu pai quase infartou. Aí ele tava nos Estados Unidos, porque eu morava lá. Eu dormi no aeroporto para esperar o voo e consegui perder o voo. A minha desculpa pro Japão. Aí a minha desculpa era que eu cheguei pra mulher e falei assim, olha, eu tenho voo pra mostrei meu negócio. Ela falou, olha, o primeiro trecho é interno, então você pode chegar com 1 hora de antecedência. Quando eu cheguei com essa 1 hora, a mulher falou, não dá, é voo internacional, você tem que ter chegado antes. Aí eu comecei a chorar com um ursinho de pelúcia na mão, eu tinha 15 anos, vestida toda de periquito, de amarelo, e do uniforme. Veio uma brasileira, porque era o aeroporto de Miami, e começou a falar, vamos tentar então, não sei o que, não sei o que lá. Ela pegou um carrinho, quem conhece o aeroporto de Miami, tem uns braços gigantescos, me levou nesse... pegou um carrinho? Não. Eu achei que ela ia pegar um carrinho, não tinha carrinho. Nós fomos correndo com a minha mala, eram 2 malas gigantescas, pelo braço inteiro do aeroporto. Faltando 15 metros, chegou o desgraçado do carrinho, não adiantou nada. Na hora que eu cheguei na porta do meu voo, estava fechando a porta. A mulher louca me enfiou, era um voo que ia primeiro para Califórnia. Só que ia para uma cidade. Do lado tinha um voo saindo para outra. Ele me enfiou no outro. Me enfiou no voo. Assim? Sem nem... Qualquer voo. Não mudou minha passagem, nada. Tipo, vai. Eu cheguei lá e aí eu fui no balcão e fui falar, olha... Ela falou assim, chega lá, fala que o seu voo do Brasil atrasou. Eu nem tinha vindo do Brasil, tá? Com 15 anos. Cheguei no balcão... Ninguém sabia onde eu tava, porque eu não peguei o voo. Então também a delegação e nem meus pais... Gente, não tinha internet, não tinha WhatsApp, tá? Cheguei lá na Califórnia, olha, o Brasil atrasou o voo e tal, e comecei a chorar já de novo, né, porque eu desespero e tava mentindo, então eu tava chorando. E aí a mulher entrou com o meu ticketzinho e demorou assim uns 20 minutos. E eu desesperada, eu baixava a cabeça no ursinho e chorava, e chorava, e chorava. Volta a mulher, mudou toda a minha passagem. Ela falou, olha, o único problema é que você vai chegar, porque o voo era assim... Saía da Califórnia, ia para Narita, Nagoya, Fukuoka. Você vai chegar em Nagoya, você vai ter que dormir lá, porque não tem voo agora que eu remarquei. Esse é o único problema, você vai ter que sair e pegar um lugar lá. E tava na época de que tinha tido o 11 de setembro, e aí não podia deixar a mala no aeroporto, não tinha mais aqueles lockers. Ou seja, eu ia ter que carregar minha malinha, ir pro hotel, as 2 gigantes, ir pro hotel e esperar lá. Um hotel que eu ia achar, não é que eles iam me prover um hotel. Sozinha, com 15 anos. E aí, eu vou pro coisa de embarque, quase eu perco o voo, porque eu tava tão cansada que eu dormi. Peguei o voo. Fui pra Narita. No voo pra Narita, vejo no meu coisa que no coisa da volta, a mulher esqueceu uma perna. Chego eu, Narita, a mala não passa. Eu saio pra falar que minha mala não voltou. Fui fazer o check-in, o cara, não, mas tem que ser sua mala. Daí eu tento voltar. Passo pelaquela porta que fecha e você não volta mais, sabe? Tem gente saindo, eu entrei, veio segurança, falei, não, minha mala. Peguei minha mala, saí. E aí ele fala, não, é no outro terminal. Daí eu pego um ônibus, vou pro outro terminal pra tentar resolver minha passagem, volto pro outro, pego, também quase perco o voo de Narita pra Nagoya. Chego em Nagoya, saio com as minhas 2 malas gigantes, durmo numa cápsula, comi um Cup Noodles, tá?
E aí, chego no aeroporto às 5 da manhã no dia seguinte, com as minhas malas, a pé, vários quarteirões andando com a mala, para pegar o voo para Fukuoka. Não preciso dizer que na hora que eu desci do coisa assim, tava descendo a escada rolante, eu vejo Giovana e começo a chorar, né? De emoção, de ver uma pessoa, né? Tipo, agora eu tô entregue, eu não preciso mais driblar. Alguém me leva. Eu não sei como eu cheguei lá. Sei que eu cheguei um dia depois, porque o adendo é que se eu fosse pegar o mesmo voo, só teria voo dali uma semana, eu ia perder a competição. Nossa, Mundial de Fukuoka, é isso? Isso. E aí, isso gerou muitas risadas, meus pais desesperados, não sabiam onde eu tava. Coraci, cadê Flávia? Né? Esse mesmo que tava na prisão aí, né? Só que não, mas enfim. Desesperado, porque é a responsabilidade dele, né? Eu, 15 anos, sozinha, viajando. Cadê? Meu namorado, na época, meu marido, hoje, voltou pro Brasil também. Cadê Flávia? Ué, eu deixei ela no aeroporto. Como é que ela se perdeu no aeroporto? E isso até hoje é motivo de muita risada. Porque se meu filho se perder no aeroporto com 15 anos e não me comunicar, eu morro. Sim. Mas nossos pais tinham um coração bem forte na época. E não tinha como ter contato mesmo, então tinha que esperar. Exatamente. E o pós é outro podcast, gente. Porque só a loucura de pessoa que viveu a vida inteira sem feriado. Você vira 1º de janeiro e fala o que as pessoas fazem até fevereiro. Como assim? Que loucura. Aí você engravida, parece que tem um alien na barriga, porque você sente cada coisa, você está muito consciente do seu corpo. O descobrir o que vai fazer, porque aí eu fiquei mais de ano procurando, fiz curso de visual merchandising, que meu marido tem em loja, na Pan-Americanas. Fui fazer adequação do meu diploma, porque eu não cheguei a completar o ensino aqui. Eu fui para os Estados Unidos e também não completei lá, eu voltei antes, fiz um provão. Aí aqui eu fiz Enem, aí fui descobrir que eu queria fazer psicologia ou nutrição, no final ficaram as duas, porque eu sabia que eu não queria estudar para medicina pelo período de estudo. Não quero dedicar minha vida, né? Tá na hora de ter filho e tal. E aí quando eu falei, vou fazer nutrição, as pessoas, nossa, é sua cara. Eu falei assim, caraca, por que você não me falou isso um ano antes? Eu tô um ano pensando nisso, né? Então foi uma outra jornada e tá sendo até hoje, de descoberta, de maternidade. A gente vê bem com a Joana nas redes sociais falando das dificuldades, é bem isso. Então é tudo uma reconstrução de uma vida, entre aspas, normal, com um mindset louco de atleta por mais de 20 anos e que até hoje eu não sei data de feriado, gente. Não existia feriado, né? Eu acordava direto, tô atrasado pro treino. Aí não tem que treinar. Ou no fim de semana, aquela sensação de que você tá esquecendo de fazer alguma coisa, sabe essa sensação? Era direto. Até hoje ainda tem isso? Não, até hoje não. Hoje o que eu tenho são sonhos quando eu tô nervosa com prova. Com alguma coisa que deu errado, com o maiô que rasgou, com atrasar pra prova. Sendo que eu nunca atrasei na minha vida pra uma prova. Teve gente que vai discordar disso, mas foi assim, friamente calculado, mas né, há divergências de opiniões, mas o fato é que eu nunca perdi uma prova. Nem nos Estados Unidos, que não tem balizamento, né, que é aquela coisa louca que você só vai entrando e nadando. Pro pessoal mais novo, sabe? Aqueles campeonatos, você anota no braço, sua série, sua raia e vai com Deus. Não tem balizamento, né? Nunca perdi, mas eu sempre sonhei com isso. Sempre sonhei com essa aflição, assim. Acho que era um medo muito grande. E isso rola até hoje, mas o resto tá melhorando. Tá certo. 8 anos também, né, gente? Chega? Já deu, Né? Flávia, obrigada demais por ter conversado com a gente, foi incrível aí, acho que eu nem vou editar, vamos deixar essa 1h30 aí. E aí o pessoal Coitado escuta. das pessoas. Tem aula para nadador, tem aula para pai de nadador, tem aula para técnico aqui. Terapeuta, médico, dirigente. E para quem só gosta de esporte, muito legal de ouvir as histórias. E vamos fazer um jabá também, né? Tô trabalhando na Care Club Itaim, sou nutricionista lá, tendo pessoas praticantes de atividade física, atletas, crianças, pessoas mais velhas, de várias condições, grávidas, mamães, e tem muitos profissionais lá, muito especiais, porque eles estão no meio, são pessoas que entendem e praticam esporte. Nós temos uma troca muito legal, então conversamos diretamente com os médicos sobre os casos, fazemos atendimento em conjunto, fisioterapeutas. Então é um ambiente que eu estou muito feliz de trabalhar e quem precisar de serviço, muito bem-vindo.
Lá vai encontrar um monte de coisa. Poxa, muito, muito. Essa troca é muito legal com Então, o pessoal lá. Se eu quiser ser atendido pela Flávia na Care Club, o que eu faço? Ligo lá, entro em contato com você? Isso, tá no meu Instagram, tanto o contato da Care Club, como também o da Care Club Itaim. Tem o telefone de lá que eu não sei de cabeça. Tudo bem. Mas se quiser mandar uma mensagem no Instagram, se quiser mandar... Acho que tá Nutri Flávia Delaroli C, Oli. O Oli, muita gente não sabe, é porque você tem um certificado de ter sido atleta olímpico, tarará. Aí eu coloquei lá, né? Porque, né? Eu também colocaria. Porque eu achei legal, enfim, coloquei. E aí, porque as pessoas olham esse Oli, parece que é coisa do nome, né? E não é. Mas é só você ou usar algum desses meios ou mandar uma mensagem que a gente encaminha, o próprio secretário da Care entra em contato com você, se quiser deixar seu telefone e tudo mais, e agendar um horário. E se quiser só ligar para saber, né, de como são os serviços, de como pode ter alguma coisa que te favoreça, fiquem à vontade. Então é isso aí, pessoal. Não percam a oportunidade de ser atendidos pela Flávia Delaroli. É muito legal. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Mandem feedbacks, mandem críticas e até a próxima. Muito obrigada. Valeu, galera aí. Obrigado. Obrigado por aguentar 1h30, né?